Você não vai acreditar no que o governo está escondendo de você. Desvios bilionários, esquemas de corrupção e idosos lesados. Por incrível que pareça, ninguém foi preso. E o que o governo e os políticos fizeram até agora? Nada. Agora todos perguntam, de quem é a culpa? O governo Lula diz que o maior rombo foi no governo Bolsonaro, mas os dados mostram algo diferente. Por que tantos sindicatos enriquecendo? Imagine a seguinte cena: um aposentado, depois de uma vida inteira de trabalho duro, finalmente recebe sua aposentadoria. Ele olha o extrato e percebe um detalhe estranho, um desconto pequeno, quase imperceptível. Parece um erro, algo insignificante, mas como uma gota d'água que insiste em cair sobre a pedra mês após mês, esse detalhe começa a se repetir. E o que era apenas um número perdido na burocracia vai crescendo, tomando forma, até se transformar em um enigma. Afinal, quem estava tirando o dinheiro do bolso dos mais vulneráveis? E como essa engrenagem funcionava tão perfeitamente sem que ninguém percebesse? O que ninguém imaginava é que por trás desse desconto aparentemente inocente se escondia um esquema meticulosamente construído. E é aqui que entram em cena as misteriosas associações que prometiam benefícios irresistíveis. Essas entidades surgiam como salvadoras, cartas bem impressas, discursos sedutores, promessas de benefícios que soavam quase como um presente dos céus: assistência jurídica, convênios médicos, academias, descontos em farmácias. Quem poderia desconfiar? Mas havia algo estranho. Muitas dessas associações não tinham sede, nem funcionários, nem sequer estrutura mínima para entregar o que prometiam. Eram cascas vazias, criadas apenas para um propósito: abrir caminho para que o dinheiro dos aposentados escorresse silenciosamente para mãos invisíveis. Era como se uma engrenagem secreta tivesse sido colocada em funcionamento, girando noite e dia, sugando centavo por centavo de milhões de pessoas. E o mais curioso, tudo parecia absolutamente legal, assinado em papéis carimbados, registrado em sistemas oficiais. Por trás da aparência de legitimidade, escondia-se a verdadeira armadilha. Mas se você pensa que o problema estava apenas nessas associações, espere até conhecer a forma como os descontos eram realizados. De repente, os aposentados começaram a notar que algo não fechava. Um valor desaparecia do benefício como mágica, sem aviso, sem contrato, sem assinatura. Muitos, desconfiados, foram atrás de explicações, mas a resposta era sempre a mesma: o senhor autorizou, está tudo registrado no sistema. Só que havia um detalhe perturbador: quase ninguém lembrava de ter dado esse aval. E quando a Polícia Federal mergulhou nos arquivos, encontrou um cenário digno de filme policial. Assinaturas falsificadas, autorizações inexistentes, cadastros duplicados. Em alguns casos, a mesma pessoa foi convencida a assinar para mais de uma entidade no mesmo dia. Era um jogo de sombras, onde papéis ganhavam vida própria e documentos falavam sozinhos. E cada desconto não autorizado era um tijolo a mais na construção desse castelo de fraudes. Mas afinal, para onde ia todo esse dinheiro? É justamente aí que a rota do dinheiro revela segredos ainda mais obscuros. Quando os investigadores começaram a seguir o rastro dos valores desviados, a verdade apareceu como uma ferida aberta. O dinheiro que sumia do bolso dos aposentados não evaporava no ar. Ele percorria corredores escuros, passava por contas de fachada, atravessava empresas de fachada e, por fim, chegava às mãos de quem deveria proteger o sistema. Ex-diretores do próprio INSS, homens de confiança, aqueles que tinham nas mãos o poder de decidir regras e autorizações, foram flagrados como beneficiários ocultos. Lobistas e intermediários, com codinomes dignos de novela, movimentavam fortunas em poucos meses, como se tivessem descoberto a fórmula secreta da multiplicação do dinheiro. Cada cifra desviada era como um fio puxado de um novelo sem fim. Quanto mais se investigava, mais se descobria. E de repente, o escândalo deixava de ser apenas
um golpe contra aposentados para se transformar em algo ainda maior, um choque dentro do próprio governo. A revelação caiu em Brasília como uma bomba. O presidente Lula, pressionado pela opinião pública, não teve escolha. Demitiu o então chefe do INSS, mas a demissão foi apenas a superfície de um terremoto que sacudia as entranhas do governo. Documentos, depoimentos e planilhas começaram a mostrar um padrão inquietante. A maior parte dos desvios bilionários havia acontecido justamente no atual mandato. Era como se a fraude tivesse encontrado terreno fértil para crescer, florescendo à sombra da máquina pública. Nos corredores do poder, a tensão aumentava. Cada nova descoberta era um estilhaço atingindo ministros, servidores e aliados. A oposição farejava sangue, a base tentava apagar incêndios e o povo se perguntava quantos mais estavam envolvidos. E se você pensa que esse escândalo parava por aí, está enganado, porque diante do clamor popular, um novo palco foi montado e o nome dele era CPI. Diante da revolta popular, o Congresso não conseguiu mais ignorar. Uma CPI foi instaurada. No início, parecia a chance de finalmente trazer à tona toda a verdade. Mas logo ficou claro que aquela comissão seria mais do que uma investigação. Seria um campo de batalha. De um lado, a oposição, armada até os dentes, determinada a escancarar cada detalhe do rombo bilionário. Do outro, a base governista, tentando ocupar cadeiras estratégicas, controlar os depoimentos e até mesmo manipular o rumo das apurações. Era como assistir a um jogo de cartas em que ninguém queria mostrar a mão, mas todos sabiam que o prêmio final era imenso. A narrativa, audiências tensas, testemunhas cercadas de segredos, disputas por relatoria. Cada movimento dentro da CPI parecia coreografado para proteger uns e expor outros. Mas é no desfecho dessa comissão que reside a pergunta que não quer calar. Será que a verdade virá à tona ou será enterrada debaixo dos interesses políticos? No fim das contas, os números, os papéis e os depoimentos formam um quadro assustador. Bilhões de reais desviados, aposentados lesados, um sistema público corroído por dentro. O esquema revelou falhas gritantes, conluios ousados e uma realidade que muitos prefeririam ignorar. A política, mais uma vez, se mostrou um jogo de sombras onde a verdade corre risco de ser sufocada. Enquanto a CPI tenta separar fatos de manobras, resta à população observar, questionar e cobrar respostas. Cada denúncia, cada relatório e cada áudio vazado é uma peça do quebra-cabeça que pode finalmente levar justiça aos que mais sofreram. Se você quer acompanhar cada detalhe dessa história obscura, descobrir quem está realmente por trás dos desvios e entender como a política brasileira opera nas sombras, inscreva-se agora no Verdade Sem Filtro. Aqui você não apenas assiste às notícias, você entende o que está por trás delas.